A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E também temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir Santos, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês aqui um assunto importantíssimo dessa lição, que é a lição de número 7. O tema é Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Muito bem, este é o tema da nossa lição. E o textual nos diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E isso está em 1 João, no capítulo 2, versículo 16. E a verdade prática nos diz assim: a tentação no sentido religioso é a atração ou a sedução para praticar o mal, e tendo por recompensas prazeres, lucros ilícitos. Né? Que coisa interessante. E aqui no tópico de número 1 nós vamos observar aqui a tentação. Muito bem. E no tópico de número 2 aqui é a tentação de Cristo Jesus. E no tópico de número 3 a tríplice tentação. Né? Isto vai ser muito recheada aqui essa lição aqui da pré-aula. Nós podemos observar, queridos irmãos em Cristo Jesus, olhando para esse ponto de vista, definitivamente o homem moderno, ele não está preparado para poder sofrer os membros de muitas igrejas evangélicas através da teologia da prosperidade. Ela tem se iludido com a filosofia enganosa do não sofrimento. E o resultado é que quando iludido sofre, ou seja, o infortúnio perde a fé em Cristo Jesus. Mas que se entenda bem, querido, um Deus que nada tem com as Escrituras. A lição desta semana tem o objetivo de resgatar esse ensinamento evangélico, né? Voltar às origens. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, aprenderemos acerca da tentação, do sofrimento e da provação, não como consequência de uma vida pecaminosa ou de falta de fé, mas como um caminho delineado por Deus por nossos aperfeiçoamento. Ninguém é melhor do que Jesus Cristo, cujo exemplo de vida para que possa nos ensinar tal lição. Hebreus capítulo 5, versículo 8, o convite do mestre é um chamado ao sofrimento por amor ao seu nome, como está em João no capítulo 16 do verso 33, e também como está em Mateus no capítulo 5 e no verso 10 até o verso de número 12. Muito bem. Quando nós olhamos aqui para esse ponto de vista bíblico, nós vamos observar aqui que já adentrando aqui no tópico de número 1, porque nós vamos fazer um resumo aqui, comentando aqui sobre o que é tentação, tá certo? Muito bem. Agora veja bem, o que é tentação? O termo empregado na Bíblia, tanto no hebraico, que é masashi, como no grego, que é pairasmo. Para tentação significa prova, ou provação, ou teste. A expressão ela pode estar relacionada também ao conflito moral, isto é, uma incitação ao pecado. De fato, como mostra a Escritura, a tentação ela é uma provação, é uma espécie de teste. O pecado, por sua vez, já se trata-se de um ato imoral consumado. Por isso a tentação, ela não é em si a mesma, queridos irmãos, como um pecado, mas ninguém peca quando passa pelo processo probatório, ou seja, a própria vida terrena do Senhor Jesus demonstra com clareza a distinção entre tentação e pecado. A epístola aos Hebreus, ele afirma que Jesus,
o nosso Senhor em tudo foi tentado. Ele foi aprovado, testado em todas as coisas. Todavia, queridos irmãos, o mestre não pecou. A Bíblia diz aos autores hebreus, no capítulo 4 e no versículo 14 ao 16, portanto, ou seja, confiante que o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito, devemos nos aproximar com a fé e no trono da graça, sabendo que Ele conhece as nossas tentações e pode nos dar a força necessária para resistirmos. Olhamos para 1 Coríntios no capítulo 10 e no verso de número 13. Então nós vamos ver aqui, queridos, que a tentação, ela tem alguns propósitos importantíssimos, tá certo? Algum propósito importantíssimo. Por quê? Principalmente quando nós olhamos para Tiago, né? No capítulo de número 1 e do verso 3, ou seja, para provar o propósito da tentação, primeiro é o que? Para provar a nossa fé. Segundo, produzir a paciência. E em terceiro aspecto, chegar à perfeição. Muito bem. Na época de Tiago, os cristãos estavam desanimados por passar duras provas e perseguições. No versículo 13, o meu irmão do Senhor Jesus utiliza então o termo saber, sabendo, no qual deriva-se do verbo grego ginosco. Ou seja, o grego ginosco significa saber e reconhece ou compreender, para encorajar, para a compreender o propósito das condutas enfrentadas, ou seja, na vida cristã. Deus prova a nossa fé. Tiago capítulo 1 versículo 14. A semelhança do aluno que estuda e pesquisa para submeter-se a uma prova, em seguida ser aprovado e diplomado. Os filhos de Deus, eles são testados para amadurecer a fé uma vez que cada, ou seja, que cada e que é dado a cada um. 1 João capítulo e Judas verso 3, nós podemos observar aqui até o verso 11. No capítulo 11 do Epístola aos Hebreus, tiveram várias pessoas ali, tiveram suas fé provadas ali em Deus. Eles foram o que? Vitoriosos, né? O referido texto bíblico é reconhecido como o que? Como a galeria dos heróis da fé. Então eu comentei aqui sobre para provar a nossa fé, segundo, produzir a paciência. No verso 3 e 4 de Tiago, meu irmão do Senhor Jesus, no capítulo 1, diz aqui que produzir a paciência, no grego a palavra paciência deriva da palavra empomônio. Empomônio denota a capacidade perseverar, ser constante, ser firmes, suportar as circunstâncias difíceis. A palavra aparece no Novo Testamento ao lado da tribulação, Romanos capítulo 5, versículo 3, aflições, como está em 2 Coríntios no capítulo 5, 6 e 4, e perseguições, como está em 2 Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 4, mas também está ligado à esperança, como está em Romanos no capítulo 5, verso 3 ao 5, tá ok? Então, queridos, estarei citando mais várias referências bíblicas que não consta aqui na nossa lição, porque esta pré-aula é para isto. É para a gente estar buscando, despertando e recheando para que os irmãos venham complementar a sua aula, buscando fontes de textos paralelos para que venha complementar o seu estudo dessa semana. Muito bem? E continua anotando aqui com seu lápis, com sua caneta, com seus papéis, para que você possa tirar suas próprias conclusões. E olhamos para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, a alegria, como está em Colossenses no capítulo 1, versículo 11, e frequentemente a vida eterna, como está em Lucas no capítulo 1, versículo 19. E o termo ilustra a capacidade de uma pessoa permanecer firmes em algumas pressões, pois quem é portador da paciência bíblica não desista facilmente, mesmo sob as circunstâncias das provas extremas.
Por isso é bem enfático, queridos. Deus nos garante a vitória. Mas veja bem aqui a terceiro aspecto aqui, chegar à perfeição. A habilidade de perseverar, ou seja, de desenvolver a paciência, ela não acontece da noite para o dia. Envolve tempo, experiência, maturidade. O meu irmão do Senhor Jesus destaca a paciência para que o homem seja estimulado a chegar a uma perfeição, consequentemente a completude da vida cristã. A expressão obra perfeita dá a ideia de algo gradual, né? De desenvolvimento constante, com vista à maturidade espiritual. Tá certo? O objetivo pelo qual o cristão é provado não é um outro senão que persevere na vida cristã, né? Ou seja, e atinge o modelo de perfeição segundo Cristo, como olhamos para Salmo de número 119 e do verso 67, e Hebreus capítulo 5 versículo 8, como também Efésios no capítulo 4 versículo 2 em diante. Então falei aqui sobre rapidamente o propósito das tentações, tá ok? Fecho aqui. Entrando aqui no tópico de número 2 aqui, nós podemos observar aqui, queridos, algo bastante interessante aqui. Mas antes de entrar aqui no tópico de número 2, eu gostaria de falar aqui para vocês aqui sobre a origem da tentação, né? Antes de eu falar sobre as tentações aqui de Jesus, eu gostaria de falar sobre a origem da tentação. A tentação, ela tem algumas origens, principalmente quando nós olhamos para Tiago no capítulo 1, versículo 13 ao 15, e olhamos para todo o aspecto também pelo comentarista aqui da lição aqui em Mateus, e observamos aqui também que a tentação é humana, né? A primeira tentação é humana, a segunda, a atração pela própria concupiscência, e o terceiro, Deus nos fortalece na tentação. Então, a origens das tentações, embora a tentação ela objetiva provar o crente, as escrituras afirmam que ela não vem da parte de Deus, mas da fragilidade humana. Tiago 1:3. O ser humano é atraído pelaquilo que deseja. A história de Adão e Eva nos mostra o primeiro casal sendo tentado por aquilo que atraía, como está em Gênesis no capítulo 3 e verso 2 ao 6. Mesmo sabendo que não poderia tocar na árvore do centro do jardim do Éden, depois de atraído pelo desejo, Adão e Eva entregaram-se aos desejos pecaminosos, como está em todo o contexto. A epístola de Tiago implica o termo gerar, utilizado aqui no verso 15, a ideia de que ninguém peca sem desejar o pecado. Assim, antes de ter afetivamente consumado, a transgressão ela passa por um processo de gestação no interior do ser humano. Portanto, a origem da tentação ela está nos desejos humanos e jamais no Altíssimo, porque Deus a ninguém tenta. Então a tentação é humana. Muito bem. A atração pela própria concupiscência. Segundo aspecto, o texto bíblico é claro em dizer que cada um é tentado quando atraído é engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a tentação, ela exteriores, ela é o vício, o desejo, a malignidade da natureza humana, isto é, a concupiscência. Ser tentado é sentir-se aliciado pela própria malícia ou sentimento, mas incluso na nossa natureza má, né? Você tem ouvido o ressoar das suas malícias? É uma pergunta. Ela te atrai? Uma outra pergunta. Ouça a epístola de Tiago. Não dê vazão ao que? Às pulsões interiores, né? Antes, procure imitar a Jesus, afastando-se do pecado, e assim não darás a luz ao pecado e viverás. Agora, o que acontece é que Deus nos fortalece na tentação. Embora a tentação seja fruto da fragilidade humana,
ouvimos, o Espírito Santo ele nos dá o escape no tempo oportuno. Não vem sobre vós tentações senão humana, mas fiel é Deus que nos deixará tentar, que não nos deixará tentar acima daquilo que nós podemos. Antes, com a tentação dará também um escape para que nós possamos suportar, como está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O Espírito Santo nos fará lembrar da palavra de Deus, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor Jesus Altíssimo, como está em Isaías 30, verso 21. Então, vigiamos para que nós não venhamos cair nas tentações. Muito bem. Quando nós olhamos aqui para este aspecto, queridos, eu vejo aqui que a tentação da parte, quando o escritor o Tiago diz que a fonte mais cruel da tentação do seu caráter é a que vem do diabo, né? Porque a tentação ela vem do tentador também. Eu vejo aqui que o Senhor Jesus foi tentado, né? É a fonte mais terrível e avassaladora da tentação, né? Dela não escapou nem mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Após o batismo nas águas, ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, como está em Mateus no capítulo 4, versículo 1, como está em Marcos no capítulo 1, verso 13, como está em Lucas no capítulo 4, verso 2. Foi o único que não caiu em pecado, foi o próprio Senhor Jesus, principalmente quando nós olhamos para Hebreus capítulo 4, verso 15, né? E queridos, nós vemos aqui que esta fonte é do tentador, o nosso inimigo, do nosso adversário, tá certo? Mas quando nós olhamos aqui que Jesus foi tentado, homens de Deus foi tentado por parte de Abraão, Sansão, Davi e tantos outros foram tentados, como José, né, que foi tentado pelo nosso adversário, que fez com que eles fossem tentados, né? Mas o que aconteceu? O terceiro, os homens, eles são tentados. Os homens também são tentados a praticar toda espécie de males, crimes, violência, estupros, brigas, ciúmes, guerras, mentiras, calúnias, roubos e muitas outras atrocidades. Os homens comuns são tentados na sociedade. Então eu falei aqui sobre o primeiro e o segundo. Eu vejo aqui o quarto aspecto: os crentes são tentados. Até os crentes são vítimas da ação do maligno, quando causam prejuízo na igreja do Senhor Jesus, com escândalos, calúnias, invejas, divisões, rebeliões, busca pelo poder, politicagem religiosa e tantas outras coisas ruins, principalmente quando os grandes usam os pequenos para pisar, usar de escada para poder crescer. Porque não adianta, porque Deus ele abate, ele fere aquele que quer crescer nas custas dos pequenos. Muito bem. Então eu vejo aqui, queridos, quando nós observamos, tá certo? Quando nós entramos aqui, observamos aqui em todo esse aspecto, nós vamos ver aqui que o fortalecimento após a tentação, do mesmo modo que o ouro precisa do fogo para ser refinado ou purificado, ou seja, o cristão ele passa pelas tentações para se aperfeiçoar no reino de Deus, como está em 1 Pedro no capítulo 1, versículo 7. Quando o tentado crente é posto à prova, ou seja, para mostrar a ser aprovado em Cristo, e foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás, embora debilitado e provado espiritualmente, saiu do deserto vitorioso, fortalecido, tanto em seguida que iniciando o seu ministério terreno a pregação a respeito do reino de Deus, como está em Lucas 4, 1 ao 13. À luz do ensino e do exemplo de Cristo, compreendemos bem que Tiago quer dizer que quando exorta-nos, o termo grego é gozo, como cairmos em várias tentações, de tal que seja a ponto de ter certeza de que ao passar pelas tentações, além de ser paciente e maduro, o crente se sente mais ainda fortalecido pela graça de Deus. Isto é o que faz com que nós perseveremos na presença do nosso eterno Deus. Bom, queridos, eu quero aqui terminar essa parte aqui, dizer para você que mesmo sabendo que não poderemos tocar, os pais não poderiam tocar na árvore do centro do jardim
por ter traído pelo desejo de Adão e Eva, entregaram os seus pecados, como está em Gênesis 3, 6 e 9. E a Epístola ao Tiago aplica o termo gerar no verso 1 ao 15, que é a ideia de que ninguém peca além de desejar o pecado. Antes, afetivamente, ele promove aqui no interior por um processo de gestação interior no ser humano. Portanto, a origem da tentação está no desejo humano, né? E jamais no Altíssimo, porque Deus a ninguém tenta, né? E quando nós olhamos aqui, já indo aqui para o tópico de número 3 da nossa lição, fiz um resumo aqui do tópico 1, do tópico número 2, mas eu quero resumir aqui o tópico número 2 aqui, observando aqui alguns passos para a vitória na tentação. Saber utilizar a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele quando foi tentado não deu chance ao diabo para conversar muito com ele. A cada afirmação ele usava a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como está em Efésios no capítulo 6 e verso 17, a parte B, tá? E dizendo que está escrito, Mateus capítulo 4, versículo em diante, ali nós podemos observar também que o Senhor Jesus utilizou palavras. É por isso que é preciso ler a palavra e utilizar a palavra na hora certa. Através da oração, querido, Jesus, ele nos mandou orar sem cessar, para que nós não venhamos cair em tentação. Lucas 10 e 22 ao 40, 1 Tessalonicenses 5 e 17. E nós podemos observar que a maioria dos crentes hoje não ora, e um certo pregador nos diz que o diabo ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, mas treme diante das nossas orações. E é através da vigilância que Jesus enfatizou a importância da vigilância para não cairmos em tentações. Muito bem, é através da disciplina pessoal. Falamos sobre o profeta cristão, mas aquele que luta de tudo se abstém. 1 Coríntios 9 e do verso 25 e a parte A. Em seguida afirma que antes subjugo o meu corpo, e reduz a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não tenho de alguma maneira a ficar reprovado, como está em 1 Coríntios 9, 27. Muitos caem, por exemplo, na tentação porque não sabe controlar o seu instinto. Antes pecam porque não conhece, não consegue controlar o primeiro gole da bebida, né? E vira uma bola de neve e acaba reduzindo a cinza. Resistindo ao diabo. O inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada crente, mas a determinação, a resistência, o espírito, ele é possível ser vitorioso, como está em 1 Pedro no capítulo 5, verso 8 e 9, Tiago 5 e 17. José, jovem hebreu mesmo, ou seja, pagando um terrível preço, não se deixou de vencer pelo pecado do adultério, foi vencedor e foi exaltado por Deus. Isto é uma característica de um verdadeiro homem e da mulher de Deus. Buscando a santificação, é preciso que um crente viva a separação integral para Deus, como nós observamos em todo o aspecto. E nós vemos vários versículos em todas as Bíblias que recheia a perseverança. Já indo aqui fazendo a conclusão, porque essa alma aqui é resumida, eu quero resumir aqui num tópico aqui que dizer que o fechamento aqui dizendo que quero terminar aqui o tópico 1 e 3 aqui, 1, 2 e 3 sobre as diferenças da tentação e provação, tá? Quero falar sobre a diferença entre tentação e provação. Acompanhe comigo aqui. A tentação, conforme estudamos aqui, é sempre uma indução ao mal, né? Ao pecado, com certeza. A provação, no entanto, não tem sentido. Quando a Bíblia diz que Deus tentou alguém, devemos entender que Deus o provou. Ou isso tem um objetivo muito elevado, conforme escrevemos a seguir. Tiago nos diz que ninguém sendo tentado diga que Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, né? Quando a Bíblia diz que alguém foi tentado por Deus, isto pode ser entendido como provação. Abraão sofreu
com o pai como considerado como o pai daquele que creu. Ele creu, né? Ele foi tentado e foi provado. Provado por quem? Por Deus. E olhamos para o capítulo, todo o aspecto. A prova da fé é essencial para louvor e honra e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Principalmente no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Tiago exorta os crentes a não caírem em várias tentações, sabendo que a prova da fé produz paciência. E esta considera a bem-aventurança ao crente sofrer a tentação. Por quê? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. E isto é importante, queridos, quando nós recebemos esta coroa da vitória. Todos nós somos tentados em todas as formas, mas Deus, Ele é realmente aquele que garante a sua vitória, tá certo? E quero concluir aqui dizendo que é uma aula resumida, não tem como nós aprofundar aqui e dialogar muito aqui na aula, aqui no vídeo, mas sabemos que todo cristão, ele passa por aflições e tentações ao longo da vida. Talvez você esteja vivendo em uma situação, lembre-se que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por inúmeras tribulações e tentações, mas venceu todas, tornando-se o maior exemplo de vida para os nossos seguidores, tá ok? Cada tentação vencida do crente significa uma força ao rumo ao amadurecimento espiritual. Um dia ele atingirá a estatura de um varão perfeito, a medida de uma estatura de Cristo, como está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Este é o nosso objetivo da jornada cristã. Deus, Ele nos recompensará, e desejamos estar firmes no Senhor Jesus, por Ele já venceu por nós, e por isso somos mais do que vencedores. Deus abençoe a todos, e até a próxima aula, se Deus nos permitir.